Bom dia, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor seja convosco. Aleluia. Seja bem-vinda, irmã Conceição. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Hoje são 5 de julho de 2020. Nós vamos dar um tempinho aí. Amém. Amém. Aleluia. Meu irmão pastor Sandro, seja bem-vindo, querido. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Compartilha aí, esse link com o maior número de pessoas. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, aos nossos estudos da Palavra de Deus. Bom dia, bom dia. Aleluias. E obrigado pelo magro aí, irmão. A gente está tentando. Aleluias. Glória a Deus. Paz. Dá só um tempinho aí, tá, gente? Pra gente poder ver os irmãos chegarem. Enquanto isso, você vai se preparando aí, pegando sua Bíblia, compartilhando esse link, Dá um minutinho, 2 aí pra gente começar. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Ok. Nós vamos começar então, irmãos. Nós vamos começar então a nossa escola bíblica dominical. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Ok. Na semana passada, nós continuamos falando sobre a recompensa, sobre o galardão e dando continuidade aos nossos estudos, é muito importante, a gente entender o que realmente o Senhor valoriza, o que realmente é importante do ponto de vista de Deus que a gente faça, para que a gente possa tomar posse, vamos dizer assim, do maior número de galardão possível, o maior número de conquistas possíveis, do ponto de vista de Deus. Porque a salvação, ela é a recompensa da fé, mas o galardão é a recompensa das obras. Não está conseguindo entrar, Rose? Eu coloquei o link aí no grupo, Tenta acessar por esse link aí que coloquei no grupo, irmã. Ou então você sai e entra novamente aí, porque pode ter sido algum problema. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo direitinho? Quem está conectado aí? Só vamos dar um feedback aí para os irmãos, Glória a Deus. Aleluias. Vai dando feedback aí, Renatinho, para mim. Glória a Deus. Aleluias. Tá tudo ok, Então, ok. Vamos lá. Qualquer probleminha vocês vão relatando para nós. A salvação, ela é recompensa da fé. Porque a Bíblia diz que é pela graça, sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ok?
mas o galardão, ele é a recompensa das obras, né? Tanto que a palavra galardão, ela vem do original grego, mistos, que significa salário, pagamento, recompensa. Ok? Sem fé, a gente não pode ser galardoado, né? Porque as nossas obras, elas são por fé, como diz o apóstolo, como diz Tiago, né? A fé sem obras é morta, ou seja, a fé sem obras ela é morta também no sentido de recompensa. Porque se você tem fé, mas não tem obras, você está dizendo que não necessita fazer nada em relação ao reino de Deus, e isso não é verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Por isso, não abram mão da vossa confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Hebreus 10:35. Hebreus 10:35 diz: não abram mão da vossa confiança, porque ela ricamente será recompensada. Ela tem vultuoso galardão em outras traduções. Então é muito importante a gente entender que a nossa busca constante existe, né? Existe um tempo de Deus para as nossas vidas, para a gente poder ser recompensado. Essa recompensa virá com certeza, ok? Essa recompensa virá. Deus não tarda na sua promessa, Ele vem na hora certa, no momento certo, e nós precisamos estar com os nossos olhos nisto também, na nossa coroa, a coroa de glória. Aleluias, louvado seja Deus. Digno é o trabalhador. A irmã Rosa está falando que ainda não conseguiu, mas alguém está tendo alguma dificuldade, gente? Vai me dando um retorno aí, por favor. Tenta no outro celular. Aleluia, seja bem-vinda, irmã Edelvane. Feliz aniversário, varoa de Deus. Parabéns para você nessa data querida. Varoa valorosa. Deus te abençoe, tá, querido? Em nome de Jesus. Muitos anos de vida, saúde, paz, alegria, prosperidade de Deus, em nome de Jesus. Ok? Mais alguém está tendo algum problema, gente? Aleluia. Pois é. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Então, nós dando para os irmãos que estão chegando agora, nós estamos explanando aqui o seguinte, que o galardão é a recompensa pelas obras, mas é importante a gente entender o que são essas obras, né? Não é qualquer obra que nós vamos ser recompensados, mas tem que ser a obra do ponto de vista de Deus, do reino, em relação ao reino de Deus, em relação a tudo que o Senhor valoriza. Lá em Colossenses capítulo 3 nos diz sobre o que? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, não é isso? Vamos ler aqui, ó. Abra sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, diz assim: Colossenses 3, diz assim: portanto, se já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Amém, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, e pensai nas coisas lá do alto, não mais nas que são aqui da terra, porque se morreste e a vossa vida está ocultamente juntamente com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então,
Buscai as coisas lá do alto. E o que os céus valorizam? O que Deus valoriza? As obras da carne ou as obras do Espírito? Então a gente tem que ter mansidão, domínio próprio, temperança. Seja bem-vinda, irmã Karine. Aleluias, glória a Deus. Buscai as coisas lá do alto. É o fruto do Espírito, é a mansidão. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo... Vamos ver, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Isso é uma das coisas, estou falando assim, quais tipos de... Seja bem-vinda, irmã Elizabeth, diretamente do Canadá, aleluias. Deus abençoe, varoa, aleluias, glória a Deus. Gálatas, capítulo 5, nós estamos falando o que realmente é louvável e o que realmente, né, o Senhor valoriza. Uma das coisas, não tudo, né? Uma das coisas. Gálatas, capítulo 5, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluias. Então, nós temos que partir do princípio de que Deus quer que a gente exerça o que? O fruto do Espírito. Através do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, partindo desse princípio, nós temos que entender que tudo aquilo que nós realizamos em prol do reino de Deus tem que ser baseado, né, tendo por base o fruto do Espírito. Porque a partir disso, nós vamos estar exercendo, né, aquilo que o Senhor está pedindo para nós. Lá em Romanos 4,4, Deus ele valoriza aquele que trabalha. Vamos ver, tem alguns textos bíblicos aqui que são centrais que a gente precisa entender. Nós estamos falando que realmente Deus valoriza, né? O que vai nos dar galardão? É aquele que trabalha em prol do reino de Deus. Mas qual tipo de trabalho? Né? Todo o nosso trabalho em relação ao reino de Deus terá recompensa, porque a recompensa, né, para aqueles que trabalham é dívida com Deus. Romanos 4,4 diz assim: ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas sim como dívida. Olha só, anote aí. Romanos 4,4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Ou seja, quando a gente trabalha, o nosso galardão está garantido. É uma dívida. É como se Deus fosse o nosso patrão. Quem está entendendo vai dando glória a Deus aí, vai interagindo comigo aí. Tá bom, querido? Quem trabalha tem galardão. E esse galardão, ele fica, né, acumulado lá como um salário, uma dívida para com Deus. Ok? Sejam todos bem-vindos, irmãos que estão entrando aí agora. Romanos 4,4 diz que ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, mas sim como dívida. O que isso significa? Tudo aquilo que nós realizamos em relação ao reino de Deus, nós temos um banco, vamos dizer assim, né? Estou tentando exemplificar de uma forma mais simples para que você possa entender. Nós temos um banco lá nos céus, entendeu? E esse banco é um banco de galardão. Estou só explanando aqui,
tentando ilustrar para que você possa entender. É como se cada vez que você trabalhasse em relação ao reino de Deus, você vai colocando as suas economias do céu nesse banco. E esse banco, né? Esse banco ele tem, né, vamos dizer assim, uma moeda que é chamada trabalho. O seu trabalho, né, ele pode ser de prata, de ouro, de palhas, entendeu? De feno. E aí, no final das contas, tudo que você colocou nesse banco vai ser passado pelo fogo. Aleluia. Tudo que você passou e colocou nesse banco vai passar pelo fogo. O que sobrar, né, é o seu galardão. E o seu trabalho é dívida para com Deus. Entendeu? Você não vai ficar sem receber. No entanto, você tem que se ater, o que a Bíblia diz? Trabalho de ouro, prata, pedras preciosas vão passar e ser purificados, mas de palha vai ser queimado. Então, tem coisas que você faz no reino de Deus, em prol do reino de Deus, que são muito mais valorizadas, são muito mais honradas, né? Por exemplo, quem ganha almas, né? Quem paga o preço pelas vidas, entendeu? Sejam bem-vindos aí, Samuel, Leomar, Renato, Edivânia, Elizabeth, está todo mundo online aí, Marli, aleluia, Conceição, Idelvane, glória a Deus, aleluia, Edivânia, né? Glória a Deus, Guiomar, enfim, nós temos várias pessoas online aí agora no momento. Então é muito importante, irmãos, a gente entender o que realmente é valorizado do ponto de vista de Deus, para que a gente possa, né, fazer e dar o melhor. Para quê? Porque no futuro, né, nós vamos ser recompensados por isso. Nós seremos recompensados por essas coisas. Deus, vamos lá agora um outro texto lá em 1 Coríntios 3:8. É muito importante, Rose, aleluias, seja bem-vinda, né, querida? Com certeza. Ó, como eu estava explicando, porque às vezes a pessoa não tem um entendimento. E eu preciso dar esse entendimento a você, essa ciência, de que se você não trabalhar de forma plena, você vai ficar, não vai ter o seu galardão, você não vai ter sua recompensa. Um exemplo. Tem pessoas que acham só o fato delas virem à igreja, entendeu? Só o fato dela participar do culto, entendeu? Aquilo ali é um grande galardão para ela. E na verdade, irmãos, a gente tem que entender que isso aí não é um trabalho, isso aí é uma devoção. O fato de você participar de um culto, lógico que existem casos e casos, às vezes a pessoa, para poder participar no culto, ela se esmerou, ela viajou, ela fez isso aqui, ela efetuou o trabalho dela mais rápido. Então, tudo isso é um conjunto, claro. Então, você vai ser recompensado por esse sacrifício que você fez. Sim, não, com certeza, mas eu estou falando o seguinte, que só o fato de você vir à igreja em si, né, para cumprir um ritual, isso não traz galardão. No entanto, o seu galardão está na sua adoração, na sua devoção, na sua fidelidade. Faz parte também, claro, você vir participar dos cultos, ser fiel, né? Ser assíduo, entendeu? Porque isso conta também, com certeza. Lá em 1 Coríntios 3:8, diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Ou seja,
Eu não vou receber o meu galardão pelo aquilo que o Renato fez. Renato não vai receber o galardão dele em relação àquilo que eu faço. Cada um, Paulo, cada um planta o que rega, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Seja bem-vinda, irmã Natália, lá de São José dos Campos. Deus abençoe. Os irmãos estão entendendo? Vai dando um ok aí, por favor. Aleluia. Cada um vai receber o seu próprio galardão. O galardão, na verdade, ele não pode ser transferido. Ele não pode ser, ele é irrenunciável. Vamos usar um argumento jurídico. O galardão, ele é inalienável. Ninguém pode tomar. Entendeu? Ninguém pode transferir. Ele é intransferível. Então, você que planta, é interessante a questão, por exemplo, jurídica, porque a lei, no caso do Brasil, diz que, por exemplo, o nosso salário, ele não pode ser transferido para ninguém. Ninguém pode receber por mim o meu salário. Não é interessante? O salário é pessoal, inalienável, intransferível. Ou seja, eu não, a não ser que eu dê, né, a pessoa está impedida de, por exemplo, na cama e tudo, então ele recebe, ele faz uma procuração específica, existe casos específicos, para poder receber isso. Mas, no ponto de vista da lei, no caso da lei trabalhista brasileira, o salário aí, ele é pessoal, intransferível, inalienável. Assim é o nosso galardão. Eu não posso receber o galardão do outro. No entanto, cada um vai receber pelo seu próprio salário, é o que diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. O que planta e o que rega são um. Cada um planta o que rega. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Então, meu irmão, se quer ser recompensado, trabalhe. Como eu disse, existem trabalhos e trabalhos. Existem recompensas e recompensas. Né? Existem níveis de salário, existem níveis. No mundo não é assim. Não tem salários que não tem tipo de serviço que são muito mais valorizados. O serviço de um médico, a hora, o valor da hora de um médico, né? Não é o mesmo de um outro serviço que não exige uma especialização, como é o médico, o cara tem que estudar 6, 7 anos, 8 anos, né? Dependendo da especialização, até 10 anos para ser um médico especializado. Né? Só a graduação são 6 anos, aí tem residência de mais 3 anos. Então, assim, estou falando médico, né? Mas existem outras profissões que são muito mais valorizadas, porque o seu trabalho não pode ser exercido por qualquer pessoa. Assim é no reino de Deus. Tem coisas que eu não posso fazer em relação ao reino de Deus. Né? Por causa do meu chamado é específico, a minha recompensa é específica através daquilo que eu exerço no meu chamado, no meu ministério. Tem pessoas, por exemplo, que foram chamadas para poder estar lá no meio dos muçulmanos, lá levando aquela palavra lá, sendo muitas vezes torturado, né? Então imagina só o tipo específico desse trabalho. A recompensa é muito maior, irmão. Convive diretamente ali com dor, com uma terrível perseguição. Muitos morrem, são mártires. Como que não vai ser recompensado? Ô, irmão Erasmo, seja bem-vindo, querido. Aleluia. 2 João, versículo 8. Segunda carta de João, versículo 8, diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes o completo galardão. Ou seja,
a gente tem que tomar um cuidado para a gente não perder, né, aquilo que nós já temos conquistado. Porque é aquilo que a Bíblia fala, por exemplo, das raposinhas. Lá em 2 João, não tem capítulo, no versículo 8, a segunda carta do apóstolo João, no versículo 8, que é um capítulo só, 2 João, a Bíblia diz que acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Porque tem coisa, irmão, que é inimigo da conquista. Tem coisa que leva a gente para trás, né? Domingo eu estava falando sobre Saul e Davi, né, em Adulão. Saul, na vida dele, como rei, só andou para trás. Ele foi bom até muito cedo, ele começou a andar para trás. Pelo que o Senhor tirou o Espírito Santo da vida dele e ele começou a ser atormentado, entendeu? E as pessoas que seguiam a Saul, né, eram príncipes nobres e foram mortos a espadas, né? Então cuidado com quem você está seguindo. E isso foi o aviso de Deus. É um aviso de Deus para você que está assistindo, né, que não participou do culto na semana passada, não assistiu o culto na semana passada. Nós falamos sobre Adulão, né? E em Adulão, Deus coloca Davi naquele lugar, numa caverna com 400 amargurados de espírito, endividados, homens que estavam todos, né, com a vida destruída, mas por causa do Espírito Santo que estava sobre a vida de Davi, né? A Bíblia diz que quando Davi foi ungido rei, o Espírito Santo tomou posse dele de forma poderosa, né, super poderosa, né, se apossou dele de forma poderosa. E a partir dali ele começa a ser perseguido por Saul, porque quando a gente tem unção de Deus, os inimigos de Deus começam a nos perseguir. É assim. Na luta de Davi, então a gente tem que, nós estamos falando aqui em segunda carta a João, versículo 8, para a gente se acautelar, para não perder aquilo que nós já temos nos esforçado em ganhar. Porque se a gente começa a quebrar princípios, por exemplo, se a gente começa a ser infiel, né? A gente foi fiel até agora, mas de repente você começa a andar em infidelidade, você começa a fazer coisas que não agradam a Deus, então isso vai ruindo a tua conquista, isso vai destruindo os planos de Deus para a sua vida, porque você mesmo está exercendo de forma equivocada, de forma errada. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que, né, se acautelar para não perder aquilo que já temos conquistado com esforço, para receber o galardão completo. Aleluia. Amém, queridos. Aleluia. Irmã Idelvânia, é isso mesmo. O que me leva a acreditar é saber que nesses 20 e poucos anos de caminhada com Cristo e 11 de pastoreio, a gente, por muito tempo, a gente fica vendo só o que está à nossa volta, né? A gente, pastor, a gente entra em crise, a gente começa a questionar, a gente começa a desanimar diante daquilo que nós vemos com os olhos. Mas aí Deus começa quando a gente busca o Senhor e a gente entende que o reino de Deus é muito maior do que isso que nós vivemos aqui. Nós somos parte do corpo de Cristo. O reino de Deus não é uma placa denominacional, o reino de Deus não é uma igreja, é o todo em si, nós somos o corpo vivo.
e que eu tenho uma responsabilidade em relação ao corpo, por causa do chamado de Deus na minha vida, então nós passamos a exercer de forma plena. Porque o apóstolo Paulo, ninguém melhor do que ele para nos explicar sobre isso, porque o apóstolo Paulo ele ia, plantava igreja e tipo assim, daí a pouco ele largava tudo aquilo e ia para outro lugar. Então assim, muitas vezes não foi valorizado em vida por aquilo que ele fez. Foi perseguido, foi preso, foi apedrejado, foi açoitado e mesmo assim tinha muitas pessoas da igreja que não valorizavam aquilo que ele fez. Então, quando a gente passa a ver que muitos outros irmãos nossos sofreram muito mais, então a gente vê que vale a pena. Vale a pena a gente ser fiel ao chamado, à obra de Deus, porque nós não vamos ficar sem o nosso galardão. Então, e há um tempo atrás, né, eu questionando ao Senhor sobre isso, eu perguntei, Deus, porque será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou exercendo de forma errada aquilo tudo? Aí Deus falou que não, filho. Porque o mesmo evangelho que você prega é o que salva, mas é o também é o que condena. E outra coisa, a Bíblia diz assim, ó, se você vai num lugar e você prega o evangelho e tudo, se as pessoas daquele lugar não receber, sacode o pó dos teus pés, porque eu vos digo, vou ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra. Então assim, é um misto, né, de salvação e condenação. Porque o apóstolo Paulo diz que o mesmo evangelho que salva é o que condena. E ele diz assim, olha, na guerra, quando os soldados voltam, né, porque o evangelho é cheiro de vida para os que são salvos, mas é cheiro de morte para os que estão condenados. Por quê? Porque quando eles voltavam das guerras e traziam os seus despojos, traziam os prisioneiros, os soldados que eram conquistadores, né, as mulheres lançavam rosas, flores para receber os seus maridos, seus filhos que voltavam da peleja. Aquele cheiro para os soldados era um cheiro de quê? De conquista. Sim ou não? Era um cheiro de glória, de honra. Mas para os prisioneiros que vinham, aquele cheiro era cheiro de morte. Assim é o evangelho. O evangelho é cheiro de vida para os salvos, cheiro de morte para os prisioneiros e condenados. Então, quando eu comecei a olhar e pedir a Deus, né, para mim, aí Deus falou comigo, olha, não para aqueles que não fazem, é muito difícil para nós, né, ver que tem pessoas que fazem, tem pessoas que se esmeram, pessoas que sacrificam e outros não fazem nada, e isso me incomodava. Hoje não me incomoda tanto. Vou falar para você que não incomoda, que incomoda, pastor é pastor. Entendeu? Natinho. Obrigado. Exatamente, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E aí a gente não tem que se espelhar em quem não faz. Porque se a gente for olhar quem não faz, ninguém faz nada, irmão. Né? Se eu for me espelhar, por exemplo, em pessoas da igreja que não fazem nada, nunca vou ter o meu galardão. Porque cada um, nós lemos aqui, 1 Coríntios 3,8, a recompensa vai ser individual para aquele que trabalha, não é para quem não trabalha. Então a gente tem que entender isso, né? Existe também o tempo de dar o galardão ao seu servo. Tem o tempo porque as pessoas querem ser recompensadas, né? Já eu falo porque existe né, uma vontade de ser abençoado. Eu acho que cada um de nós temos uma vontade de ser honrado, de ser abençoado por todo o trabalho, né? Isso passa na minha vida, passa na vida de boa parte dos irmãos, eu tenho certeza disso, principalmente daqueles que fazem mesmo. Assim, Deus, quando será? Obrigado. Deus, quando será que eu vou ser recompensado? Quando será que o Senhor vai olhar para mim? Então, querido, eu quero dizer para você que vai chegar o dia, né? Quiçá que fosse hoje, agora, a sua recompensa,
porque nós somos recompensados também aqui na terra, sim, né? Só que a nossa semente, quando é semente em relação ao reino de Deus e à obra de Deus, ela começa com recompensa aqui, que perdura para a eternidade. O que você faz no reino, você vai ser recompensado aqui também. Ok? É muito importante você entender isso. Porque quando eu me converti, eu ouvia muitos irmãos, não conheciam na Bíblia ainda, como eu conheço um pouco hoje. Eu vi alguns irmãos antigos de igreja falar para mim assim, pastor não, que eu não era pastor na época. Ô, irmão Roberto, a recompensa é só no céu. E eu falei assim, amém, glória a Deus, né? É isso mesmo. Só que a partir do momento que a gente começa a estudar a palavra de Deus, não é isso que a Bíblia diz. Não. O céu é galardão. A recompensa tem que ter na terra também. Jesus deixou isso claro lá em Marcos capítulo 10, irmão. Quando ele diz, quem deixar casa, pai, irmãos e mãe, filho, por amor de mim e do Evangelho, fala de bens, fala de família, fala de tudo. Por amor de mim e do Evangelho, eu vos digo que no presente recebereis 100 vezes mais. O que é o presente? É agora. E no porvir, a vida eterna. Então existe recompensa e existe galardão. Recompensa, o galardão é a recompensa eterna. E a recompensa terrena é salário, é fruto daquilo que eu faço em relação ao reino de Deus aqui na terra. Então, a diferença é o seguinte. Por exemplo, você trabalha lá secularmente, você vai receber o seu salário, então a sua recompensa é só aqui, pelo seu salário. Você não vai ser recompensado lá no céu por conta do trabalho secular que você faz aqui. Entendeu? Mas quando você faz em relação ao reino, você é recompensado aqui e essa semente perdura para a eternidade, que é o galardão. Vai passar pelo fogo e o seu galardão vai ser purificado pelo fogo. E se for de prata, ouro, pedras preciosas, né, metais nobres, como a Bíblia diz, isso é galardão, vai ser a recompensa para a eternidade. Então a gente tem que entender isso. Que quando nós somos recompensados aqui na terra, em relação ao reino de Deus, essa semente perdurará para a eternidade. Então, a gente tem que buscar em Deus essa sabedoria, conhecer as Escrituras. Como eu disse, tinha pessoas antigas de igreja que falam, não, a recompensa é só no céu. E estava errado. Tem recompensa aqui. Só que a gente tem que trabalhar, não esperando, vamos dizer assim, o imediatismo, porque as pessoas querem, não, pastor, mas eu fiz isso hoje, eu quero amanhã. Não, a semente é plantada e demora um tempo para você colher, né? Algumas coisas que a gente planta, a gente colhe, entendeu? E algumas coisas que a gente planta, nossos filhos também vão colher. Isso é recompensa. Você vê seus filhos aí, né, sendo abençoados, sendo honrados, sendo abençoados às vezes financeiramente. Por quê? Porque você foi uma pessoa que já investiu muito no reino de Deus. Então você tem os seus filhos que são muito abençoados. Às vezes, irmãos, é triste a gente ouvir isso. Mas às vezes os seus filhos não são nem crentes. Estão até fora da igreja, mas por causa da sua dedicação e obra e serviço, Deus abençoa a sua vida e isso respinga sobre a vida dos seus filhos. Seus filhos são pessoas prósperas, abençoadas, por causa do seu serviço em relação ao reino de Deus. Entende? Né? Existe recompensa para os nossos filhos também. Eu conheço, por exemplo, né, filhos de pastores que se desviaram, estão fora da igreja, entendeu? Não tem compromisso com a obra de Deus, mas são pessoas que foram ricamente abençoadas, entende? São pessoas extremamente inteligentes, estão em cargos bons aí, em empresas grandes, são grandes empresários,
Por quê? Por causa da dedicação dos pais. Isso nada tem a ver com salvação, irmãos. Nós estamos falando de recompensa. Só que no nosso trabalho em relação ao reino de Deus, aí entra a questão da salvação e a questão do galardão. Salvação é mediante a graça e a fé, né? O que a Bíblia diz? É pela graça que sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus para aqueles que acreditam, que têm fé. Galardão é recompensa que nós, para os crentes, galardão é para crente. Crente salvo. É meio contraditória essa expressão, mas é isso mesmo, crente salvo, porque tem crente aí que, vamos dizer assim, não é crente, né? O diabo é crente. Igual a irmã Renatinho falou aqui, crente até o diabo e estremece na presença de Deus. Então, o nosso trabalho em relação ao reino de Deus vai ter recompensa, sim. Por quê? Porque isso é bíblico, irmão. Deus usa de misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Então, as misericórdias do Senhor, eu acredito que Deus é misericordioso para com os nossos filhos, nossos descendentes, para aqueles filhos de pessoas crentes, sim, claro. Por causa do amor, da dedicação. Você vê, né, isso muito claro, meu Deus, lá na vida de Mefibosete, filho de Saul. Na verdade, ele era neto de Saul, filho de Jonatas. Entendeu? Quando Davi manda chamar ele, por causa da dedicação que Jonatas tinha com Davi, por amor que Jonatas tinha a Davi, Davi manda buscar Mefibosete para que ele se assentasse na mesa do rei, comesse na mesa dele todos os dias da sua vida. Olha só. O que Mefibosete tinha feito para merecer aquilo? Nada. Porque era filho de Jonatas. Deus usou de misericórdia. Entende? A Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas usa de misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Está na Bíblia. Pastor, então meu pai foi mal, minha mãe... Há poder no sangue de Jesus. Tem maldições que são, né, hereditárias na vida da pessoa por causa da maldade dos pais, dos avós, obras de idolatria, feitiçaria, magia negra, que a pessoa traz sobre si, que ela precisa de passar por um processo maior de libertação que o outro que não teve isso. Por isso que algumas pessoas sofrem muito mais, né, do que outros. Né? Mas isso aqui é um outro tema. Né? A gente fala também de recompensa, mas também nós falamos sobre... Lá atrás, né, no início desses estudos, nós falamos sobre Deuteronômio 28, nós também falamos sobre eis que eu ponho a bênção e a maldição, né? Se obedecer a minha voz e obedecer a minha voz, vocês serão abençoados, vocês são cabeça e não cauda, vocês vão emprestar e não vão tomar emprestado de ninguém, então vocês vão comer do melhor dessa terra, entendeu? Então são promessas para a minha vida, para a sua vida também, porque lá em Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 4 nos diz que pela fé em Cristo Jesus nos tornamos herdeiros de Abraão, herdeiros de toda a promessa, toda, é o pacote completo. E as pessoas inventam outro evangelho, as pessoas inventam uma outra coisa, entendeu? Por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia, irmãos. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ok? Então vamos lá, para a gente, o horário já está avançado, para a gente poder finalizar aqui só essa parte, semana que vem a gente vai continuar. Esse tema é muita coisa assim que a gente precisa de aprender, então é muito importante os irmãos irem anotando, colocando os versículos, porque isso enriquece. Isso traz enriquecimento para a nossa alma. Amém, irmã Delvane, em nome de Jesus. Profetizo isso, seus filhos na casa do Senhor sendo abençoados. Eu creio, né? Muitos irmãos e irmãs aí que têm filhos que não estão na igreja, profetiza a salvação dos seus filhos. Profetizo, meu irmão, a cura na alma, a restauração. Entendeu? Eu creio na misericórdia do Senhor e nós vamos orar e continuar orando. Eu conheço pais que oraram
décadas pelos seus filhos até eles se converterem, né, de verdade, em nome do Senhor. Apocalipse 11:18 diz: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Olha só, vai chegar o tempo, irmão. Apocalipse 11:18. Então vai ter o tempo da recompensa dos profetas, dos santos, dos que temem o seu nome, tanto os pequenos quanto os grandes. Vai chegar o tempo. Então não se preocupa não, isso aqui nós estamos falando de galardão, que será nos céus, é o grande trono branco de Cristo, né? Que vai ser o trono, esse trono é, né, de justiça de Deus, é para galardão, os salvos. Não é para condenação. Condenação é outro. Nós não vamos participar do trono para condenação, porque nós já estamos salvos. Nós não vamos ser salvos. Nós já somos salvos, mediante a fé. Né? É presente, né? Não é futuro não. Nós já somos salvos. E a gente já começa a ser abençoado agora. Né? É o princípio das bênçãos, né, de Deus aqui na terra. Tem mais com prova. Como diz lá em Marcos capítulo 10, isso com perseguições. Porque o apóstolo Pedro perguntou para ele: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar com isso? Ele diz: olha, quem deixou casa, pai, irmãos, bens, campos, por amor de mim e do evangelho, eu vos digo que no presente vocês vão receber 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Isso tudo com perseguições. Ou seja, aqui na terra, a irmã Elizabeth está perguntando aí. Pastor Roberto, esse julgamento dos mortos. Esse julgamento dos mortos aqui, irmã, que diz em Apocalipse capítulo 11, versículo 18, é por quê? Porque na sétima trombeta, os que morreram com Cristo, eles vão ser, né, julgados para galardão. São os que já morreram, né? Se a gente pegar o contexto aqui de Apocalipse capítulo 11, são os que já morreram com Cristo, os profetas, os santos, entendeu? Eles vão ser julgados, né? Porque tem pessoas aqui naquele momento que ainda estavam vivas. Então, esses vão ser julgar os mortos nesse sentido, tá? Tanto os pequenos quanto os grandes. E para destruir os que destroem a terra. Então, aí já é a recompensa para aqueles que não são crentes. Então, todos aqueles que já tinham sido mortos, entendeu? Porque aí entra uma questão, por exemplo, que do milênio, né, que serão 1000 anos de reinado de Cristo aqui na terra, né, que é um assunto que a gente pode estar falando em um outro momento, porque até então, aquele momento ali, não havia tido ainda o milênio, porque a gente sabe que o Apocalipse é coisa do futuro, né? E aí o que acontece? Antes do milênio, muitos morreram, então a recompensa de alguns, e a Bíblia diz até que alguns vão ressuscitar para reinar com Cristo no milênio, entendeu? Então muitos dos mortos que já tinham, né, já eram mortos, eles vão ser recompensados e vão participar até do milênio, vão ressuscitar. Então aí entra essa questão também, tá bom, varoa? Espero que você tenha compreendido. Ok, amados? E o último versículo aqui de hoje, para a gente poder encerrar o nosso estudo hoje, vamos lá em Apocalipse 22:12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha só. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. O galardão é a recompensa dos santos. Está com quem? Com Cristo. E ele vem sem demora para retribuir cada um segundo as suas obras.
Muito entendido isso, é segundo as suas obras. Galardão é para quem trabalha. Galardão é para quem sacrifica. É para quem exerce o seu chamado em relação ao reino de Deus. É para aqueles que se esmeram, é para aqueles que fazem com que o nome do Senhor seja glorificado, é para aquelas pessoas que são colunas de intercessão na igreja, que pagam preço de oração, que jejuam, que evangelizam, que ganham almas, né? Para aquelas pessoas que amam, para aquelas pessoas que fazem, não para aquelas pessoas que só vêm para a igreja com interesse só de receber. As vacas de Bazã, né? Estão gordas, tanto receber, mas não quer dar, não quer doar, não quer fazer nada em relação ao reino de Deus, não quer evangelizar, não quer orar, não quer interceder, não quer fazer nada. Vai na igreja por vir. Como que essa pessoa vai receber galardão? Não tem como, irmãos. Apocalipse 22, 12, eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Então, começa a rever aí se você não tem feito nada em relação ao reino de Deus, irmão. Né? E eu acredito que Deus tem um chamado específico para cada um. Né? Eu acredito, por exemplo, em relação à obra do Senhor, que Deus levanta mantenedores. Tem pessoas que contribuem mais do que outras e prosperam muito mais do que outros para poder manter a obra do Senhor. Eu acredito nisso, porque eu vejo isso acontecer. Tem pessoas que parece que o ministério dela é sustentar a casa do Senhor. São tissaliares. Tissaliares são prósperos de Deus, são os provedores do reino. Entendeu? Eu conheço. A Bíblia diz que as mulheres lá sustentavam o ministério de Jesus. Quem eram essas mulheres? As mulheres dos governadores, as mulheres dos homens lá, que elas investiam no reino de Deus e sustentavam o ministério de Cristo. Olha só, está na Bíblia. Se não me falha a memória, Lucas capítulo 7, Mateus capítulo 7, eu não lembro de cabeça aqui agora. Foram levantadas para sustentar a obra do Senhor. Então, isso é um chamado específico. Todos devem fazer, né? Todos devem contribuir no reino de Deus. Estou dando um exemplo, tá, irmãos? Mas tem pessoas que são chamadas para poder, vamos dizer assim, fazer mais. E essas prosperam muito mais. Por quê? Porque Deus demanda dela muito mais. Deus demanda dela mais administração, mais, enfim, é um tipo de ministério. É um tipo de ministério. Tem pessoas, por exemplo, que sustentam a igreja em oração, um ministério de intercessão imprescindível na igreja, meu Deus. E aí carrega aquele fardo pesado, quando às vezes o pastor está pregando aqui na igreja, o trem não passa do teto, os intercessores começam a entrar no mundo espiritual e dizer, Deus entra com providência, repreende esses demônios. Estão ali na frente da batalha, levando o tiro do diabo ali, ó. Amém, irmã Conceição. Deus conhece o coração da irmã. Eu tenho certeza que a irmã, né, é uma bênção. E eu sei que Deus tem já abençoado muito a vida da irmã, em nome de Jesus. E isso tem respingado sobre a vida dos seus filhos, né? Isso é uma grande recompensa. Deus continua abençoando a vida da irmã, tá? Então, amados, vamos fazer, né? Vamos exercer o nosso ministério da melhor forma possível, em nome de Jesus Cristo, tá? Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração e eu acredito que Deus, assim como levantou Simão Cirineu, pode levantar a sua vida hoje para ser uma pessoa, um ministério que ajuda a carregar a cruz de Cristo, esse fardo pesado que muitas vezes é tão pesado, né?
em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença e Te louvamos, meu Deus, pela vida de cada um dos irmãos, aqueles que têm, Deus, acompanhado esses estudos, que o Senhor os abençoe, que essa palavra possa chegar, meu Deus, nos corações. Deus, em nome de Jesus, toque em cada coração para que sejam, Deus, edificados com essa palavra, possam ser estruturados pela palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Queridos irmãos, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós chegamos aqui ao término. Na semana que vem a gente continua, se Deus quiser, estaremos aqui, né? Fique ligado. Nós vamos estar subindo esse vídeo lá para o YouTube daqui a pouquinho, se Deus quiser. Vai estar lá e você pode estar compartilhando também aqui a partir do Facebook também. Mas se não curtiu ainda a nossa página, curta a nossa página. Se você, né, se você ainda não curtiu, não se inscreveu no nosso canal no YouTube, eu vejo que tem muitos irmãos que ainda não se inscreveram. Se inscreva lá, gente, faz parte, isso é muito importante para que a gente possa, né, estar divulgando, né, esse trabalho, divulgando o reino de Deus, a obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até 7h30 hoje, culto de louvor e adoração. Fica na paz. Deus abençoe e um grande beijo.